Meus irmãos, a paz do Senhor, gravando o vídeo de hoje com o tema Reis de Israel e as suas referências bíblicas. Quem foram os reis de Israel, reis de Judá e as suas referências bíblicas. Esse vídeo é para poder facilitar o seu conhecimento, para que você possa saber quem foram os reis de Israel, quem foram os reis de Judá e quais as suas referências. É para poder você ter uma base, ter uma facilidade, ter um conteúdo que te leva a ter uma resposta mais rápida, precisa, para poder você poder esboçar a sua mensagem, seu estudo bíblico, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se você gostar desse vídeo, você dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal e que Deus possa te abençoar e abençoar também este canal. Bora lá então para o tema do vídeo, que é os reis de Israel e de Judá. Então, para nós começarmos aqui de uma forma mais fácil de nós entendermos, né? O primeiro rei de Israel foi Saul, né? Saul reinou 40 anos, né? Saul reinou 40 anos e a referência bíblica que prova que Saul reinou 40 anos está lá em Atos capítulo 13, versículo 21. Após Saul reinar 40 anos, vem Davi. Davi reina também 40 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis capítulo 2, versículo 11. Após Davi, veio seu filho Salomão, que também reinou 40 anos, e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 42. Então, esse período dos três reis, Saul, Davi e Salomão, foi o período do Reino Unido. Após o terceiro rei, Salomão, esse reino é dividido. Ele se divide como o Reino Norte, que continua sendo o Reino de Israel, capital em Samaria, contendo 10 tribos. Das 12, 10 fica com o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, capital em Samaria. E o outro lado fica sendo o Reino Sul, capital em Jerusalém. Das 12 tribos, segue 2 com esse reinado. Então, seguindo aqui os reinos de Israel, primeiro Saul, segundo Davi, terceiro Salomão, o quarto rei agora, já após a divisão, é Jeroboão. Jeroboão reinou 22 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis 14, 20. O quinto rei, Nadab, reinou 2 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis capítulo 15, versículo 25. Sexto rei, é Baasa, reinou 24 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 33. E o sétimo rei é Ela. Reinou 2 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 8. E o oitavo rei é Zirim, reinou 7 dias. Aí, detalhe, Zirim reinou 7 dias. Detalhe, né? Reinou 7 dias e a referência que prova está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 15. E o nono rei é Orim, reinou 12 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 23. O décimo rei é Acabe. Acabe reinou 22 anos e a sua referência está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. O 11º rei é Acasias.
ele reinou 2 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52. O 12º rei é Jorão. Jorão reinou 12 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. O 13º rei é Jeú, reinou 28 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 36. O 14º rei é Joacás, reinou 17 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 1. O 15º rei é Joás, ele reinou 16 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 10. O 16º rei é Jeroboão II, reinou 41 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis 14, 23. O 17º rei de Israel é Zacarias, reinou 6 meses. Outro detalhe, 6 meses, e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 8. O 18º rei é Salum. Salum reinou 1 mês. 1 mês, outro detalhe, 1 mês. Sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 13. E o 19º rei é Manaém. Manaém reinou 10 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 17. E o 20º rei é Pecaia. Pecaia, ele reinou 2 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 23. 21º rei de Israel é Peca. Reinou 20 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 27. E o 22º rei e o último é Oséias, e reinou 9 anos, e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis 17, versículo 1. Então, esses são os reis de Israel, que tem um total de 22 reis de Israel. Agora nós vamos estar falando do reino do sul, reino de Judá, capital em Jerusalém. O primeiro reino de Judá, após a divisão do reino de Israel, o seu primeiro rei de Judá foi o rei Roboão. Roboão, ele reinou 17 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. O segundo rei de Judá é o rei Abias, reinou 3 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 1 ao 3. O terceiro rei é Asa. Asa reinou 41 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 ao 10. O quarto rei é o rei Jeosafá. Ele reinou 25 anos e a sua referência bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 41 ao 42. O quinto rei é Jeorão. Jeorão reinou 8 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 17. O sexto rei é Acasias, reinou 1 ano e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 25 ao 26. O sétimo rei de Judá é Atalia. Ela reinou 6 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 3. O oitavo rei de Judá é Joás. Joás reinou 40 anos
e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis 12, versículo 1. O nono rei de Judá é Amazias, reinou 29 anos, sua referência está lá em 2 Reis, capítulo 14, do 1 ao 2. O 10º rei de Judá é Uzias, reinou 52 anos, e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 15, do 1 ao 2. O 11º rei de Judá é Jotão, ele reinou 16 anos, e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 32 ao 33. O 12º rei de Judá é Acás. Acás reinou 16 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 16, do 1 ao 2. O 13º rei de Judá é Ezequias, reinou 29 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis 18, do 1 ao 2. O 14º rei de Judá é Manassés, reinou 55 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis 21, do 1 ao 2. O 15º rei de Judá é Amon. Amon reinou 2 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 19. O 16º rei é Josias, reinou 31 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. O 17º rei de Judá é Jeoacás, reinou 3 meses. Aí, ó, interessante. Jeoacás, ele reina só 3 meses em Judá. E a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 31. 18º rei de Judá, Jeoaquim, reinou 11 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis 23, 36. O 19º rei de Judá é Joaquim, reinou também 3 meses e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis 24, 8. E o 20º rei de Judá é Zedequias, reinou 11 anos e a sua referência bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 18. Então, totaliza aí Judá 20 reis, e aqui eu citei os versículos aonde se encontra o tempo que eles reinaram, a sequência que eles reinaram. 20 reis de Judá, e em Israel se totaliza 22 reis, contando com os 3 primeiros, que é Saul, Davi e Salomão. Que Deus possa te abençoar, e se você deseja que eu faça outro vídeo parecido como esse e com a mesma importância, você comente aí no nosso canal, deixa aí algum tema de vídeo. Se você acha que nós precisamos melhorar alguma coisa, você também comente aí. E se você achar também que eu estou no caminho certo, está bom, está dando para entender, você também comente aí, e que Deus possa te abençoar e que por intermédio desse vídeo pessoas possam ser abençoadas, pessoas possam ter o conhecimento mais aberto, mais amplo, e sempre nós estaremos aqui trazendo alguns vídeos como esse. Deus te abençoa.